Antes da gente começar a conversar, eu vou dar a palavra para vocês desta noite, né? A palavra que nós vamos refletir. Está lá em Ezequiel 33, dos versículos 1 ao 9. Ezequiel 33, do 1 ao 9. E aí, enquanto vocês buscam na Bíblia de vocês, né? Eu devo me apresentar. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui hoje? Nesse retorno? Bendito seja Deus, temos visitas. Bem-vindos. E bem-vindos a todos também, né, que retornaram conosco, né, que esperaram ansiosos por esse retorno, né? Sempre no meio do ano a gente dá uma pausazinha. É um tempo muito agitado para nós, acredito que para todos também. Então a gente sempre dá uma pausa, né, no período de junho. E estamos retomando para esse segundo semestre para realizar aquilo que o Senhor quer este ano, que ainda tem muita coisa vindo por aí, né? Vamos dar spoiler. Luau da Juventude vem aí, né? É cheio de luau. Luau. Já tem até uns planos aqui, mas vai dar certo. Então, neste segundo semestre, temos o Luau da Juventude. E a gente está organizando aí para vir um padre muito querido, para fazer esse momento com vocês, certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Maria Eugênia. Neste tempo, eu estou coordenadora do grupo de oração Imaculada Conceição. E aqui dentro do GOIC, né, eu exerço as missões de ser formadora e divido a pregação com Rickson e Bia. Amém? Todo mundo localizou aí na Bíblia de vocês Ezequiel 33, dos versículos 1 ao 9. Isso, do 1 ao 9. Não, mulher, 19, não, 9. Ezequiel 33, do 1 ao 9. Amém? Amém. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, dirige-te a teus compatriotas e dize-lhes: quando eu erguer a espada contra uma terra e seus habitantes escolherem um dentre eles para ser sentinela, suposto que este homem, vendo chegar a espada, faça soar a trombeta para dar alarme à população. Todo aquele que escutar o seu som, sem lhe dar atenção, e então vem a espada fazer com que ele pereça, esse homem é responsável por aquilo que lhe suceder. Ouviu o soar da trombeta e, todavia, não tomou precaução, é ele o responsável pelo que lhe há de vier. Mas aquele que levou em consideração o alarme, esse terá salva a sua vida. Suposto ao contrário, que a sentinela veja vir a espada e não faça soar a trombeta, de sorte que o alarme não seja dado às gentes e que a espada venha tirar a vida de alguém. Este é certo, perecerá, devido à sua iniquidade. Mas eu pedirei conta do seu sangue à sentinela. Filho do homem, eu te constituí sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe transmitirás. E esse oráculo, de minha parte, se eu disser ao pecador que ele deve morrer, e tu não o avisares para pô-lo de guarda contra o seu proceder nefasto, ele perecerá por causa do seu pecado. Mas a ti pedirei conta do seu sangue. Todavia, se depois de receber a tua advertência para mudar de proceder, nada fizer, ele perecerá devido ao seu pecado, enquanto tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu sempre gosto de contextualizar, né, aqui, o personagem ou o momento que está acontecendo. Então vamos lá, contextualizando. Quem era Ezequiel? Ezequiel era um rapaz que estava, né, exilado. Assim como muitos outros, ele foi deportado de Jerusalém para a Babilônia e lá permaneceu exilado por um tempo. Só que havia ali, né, muitas pessoas passando pela mesma situação. E Ezequiel tinha algo diferente, né? Ezequiel, ele era filho de um sacerdote. Então, dentro da sua vida, ele já tinha contato com as leis, com o templo, né, com a doutrina. Ele tinha um certo conhecimento. E dentro dele, a fé era reforçada. Ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia de onde ele vinha.
Então, Ezequiel ele já tinha um certo conhecimento. Mas também, Ezequiel, assim como aquele povo exilado, era alguém que tinha vivido e tinha sofrido. Minha gente, não é brincadeira. Ezequiel foi deportado, Ezequiel foi exilado. Ele ficou viúvo. Estava rodeado de gente que acreditava em falsas esperanças. Imagine você contra uma manada de gente, você dizendo uma coisa e o povo indo contra, né? A vida de Ezequiel não era fácil. Aí a gente olha para a nossa e a gente pensa como Ezequiel, menino, é uma coisa atrás da outra. Não fica bom não, é? Que hora vai ficar bom? Porque está acontecendo uma coisa e quando eu estou começando a me recuperar e acontece outra. Na nossa vida também não é assim? E a gente pensa o quê? Só tem eu para sofrer nesse mundo todinho, é só eu, não tem outro. Tem não. Pronto. Pegou essa daqui, vai ser ela. Porque a gente está olhando só para a nossa situação. A gente está olhando só para o nosso próprio umbigo. Mas ali, né, dentro daquele contexto de Ezequiel, exilado, com um monte de gente ao redor dele, com pensamentos contra os pensamentos que ele trazia, que ele tinha, a fé que ele carregava, ele se manteve perseverante. Ezequiel não se deixou contaminar pela rebeldia e a cabeça dura daquele povo. Não. Ezequiel sabia a sua identidade. Ele sabia de onde ele vinha, ele sabia a quem ele pertencia. E mesmo diante daquilo tudo, daquele cenário devastador, ele permanecia fiel e obediente. Ele permanecia firme. E o Senhor olhou para aquele homem, né, com olhos de graça. Ezequiel, eu vejo que você vive segundo a graça e a obediência. Eu vejo que você vive segundo a graça e a perseverança. Eu vejo que você vive de uma maneira diferente dos outros exilados que aqui estão. Que você não se deixa levar por falsas ilusões e doutrinas e por aquilo que lhe dizem. Eu sei que você pertence a mim. Você permanece fiel. E aí o Senhor instituiu Ezequiel como sentinela. Mas o que é ser sentinela, né? Sentinela é alguém que permanece vigilante todo o tempo. É um soldado que está sempre a postos, de olho em tudo que está acontecendo ao seu redor. Mas a missão de Ezequiel não era simplesmente olhar para o perigo que poderia se aproximar. Além disso, Ezequiel tinha um povo para proteger. Porque lembra que eu falei que o povo era meio complicado? Né? O povo era de cabeça dura. O povo não aceitava muito bem as coisas de Deus. E eles estavam se deixando levar por falsas ilusões. Então, Ezequiel tinha uma missão de fazer aquilo que Deus queria fazer para aquele povo. Que era não deixar aquele povo perecer. Era não deixar aquele povo se perder. Deus não estava revoltado com aquele povo pela forma como eles viviam, não. O Senhor queria salvar aquele povo. O Senhor queria aquele povo de volta para Ele. Restituir aquele povo. Trazer de volta, trazer para perto. E Ele escolheu uma pessoa para ser a sua voz no meio do exílio. E era Ezequiel. Ezequiel era este sentinela. Ele tinha que ficar atento, tinha que observar, tinha que ir um a um, porque não é o povo como um todo. É o indivíduo, cada indivíduo que estava no meio do povo. Cada vidinha que estava no meio daquele povo. Então, o Senhor deu a Ezequiel essa missão. E que missão difícil, né? Como é que você vai falar com o povo que o povo já está com um pensamento formado contra tudo que você diz e você tem que convencer o povo? Mas ele era um homem fiel. E o Senhor disse para ele: tudo que eu lhe disser, do jeito que eu lhe disser, você vai dizer ao povo. Do jeito que eu lhe disser, não muda nem uma vírgula. Do jeito que eu disser a você, você vai dizer ao povo. E Ezequiel seguiu na sua missão. Então, primeiramente Ezequiel foi instituído, né, sentinela. Essa era a sua missão. Estar atento a todos os lados. E aí a gente pode olhar para a nossa vida e pensar: tudo bem, Eugênia, Ezequiel tinha um monte de gente para ser sentinela lá. Mas eu não tenho missão. Eu não tenho um grupo de oração. Eu não tenho um ministério dentro do meu grupo. Eu não faço parte de nenhuma pastoral, de nenhum movimento. Enfim, eu não tenho um povo para cuidar. E eu ia ser sentinela de quê? Né? Por que o Senhor me instituiria sentinela? Para ser sentinela de você mesmo. Para ser vigilante de você mesmo. Para estar atento a você mesmo. A vida que a gente quer ver no outro,
ela começa da gente. A salvação que a gente deseja para o outro, ela precisa começar na gente. Então, hoje o Senhor nos convida e nos institui sentinela de nós mesmos. Quais são as falsas profecias que a gente tem acreditado e desviado o nosso olhar? O que é na nossa vida que a gente precisa observar? O que é na nossa vida que nos faz estar em um estado de alerta e dizer: ei, não é por aí o caminho. Você precisa corrigir isso. Você precisa mudar de rota. O Senhor quer fazer algo em você, né? O que nós devemos vigiar nesta noite? E outra coisa, ao entender aquilo que nós precisamos estar nesse estado vigilante, qual é a resposta que nós temos dado? Nós temos nos conformado, olhado para a maior parte, talvez, como daquele povo. Ah, mas todo mundo está vivendo assim, só Ezequiel que está diferente, né? Só Ezequiel que está indo por outro lado. Se a maioria está vivendo dessa forma, por que eu não vou fazer também? Qual é a resposta que a gente tem dado para esse estado de alerta? A gente tem se policiado em corrigir enquanto é tempo? Ou a gente tem se conformado que talvez todo mundo também faça assim? E por que nós devemos refletir sobre isso? Porque lá na própria palavra, o Senhor nos dá duas situações. A primeira situação, Ele fala que o sentinela, ele fica responsável por observar todo o espaço, todo o lugar, observar se o perigo vem. Aqui ele coloca o perigo como uma espada, né, sobre o seu povo. Viu que a espada se aproxima, que o perigo se aproxima, toca a trombeta, ou seja, emite um alerta para o povo: atenção, cuidado, o perigo se aproxima. E aí o sentinela cumpriu a sua missão, observou o perigo, comunicou o povo. Mas aí dessa ação do sentinela, a gente pode ter duas respostas ao povo. O povo pode ignorar. Ezequiel parece que trocou a trombeta errada. Uma hora dessa, 6 horas da manhã, não. Ezequiel não tocou essa trombeta na hora certa, não. Eu vou dormir. E o perigo chegou. E aí você vai perecer. Mas, se a missão foi cumprida pelo sentinela, observou o perigo, emitiu o alerta e você estava atento. O alerta foi emitido. Eu preciso me proteger, eu preciso me defender, eu preciso entrar em ação, eu preciso fazer alguma coisa para não perecer ali. A missão foi cumprida pelo sentinela e pelo povo. A segunda situação é: meu Deus, eu tenho medo de ser o sentinela dessa segunda situação. Você é o sentinela, Eugênia. Tem certeza, Senhor? Certeza. Pois está aí. E aí, o estado entra em alerta, né? A situação entra em alerta, a espada se aproxima e Eugênia está lá. Um olho aberto, o outro fechado, cochilando um pouco, desatenta. O povo perece por minha causa, porque o alerta não foi emitido. Eu cochilei na hora que eu devia estar vigilante. Eu deixei que o perigo passasse as barreiras e chegasse até aquele povo que eu deveria proteger, que eu deveria cuidar, que eu deveria zelar. Eu falhei. Como a gente diz, eu falhei miseravelmente. E aí o povo perece. E pelo perecimento de cada um, o Senhor vai pedir conta a mim. Tá, mas e aí, para mim hoje? Observe na sua vida. O que emite um alerta para você? É um pecado que você está apegado e que você ignora porque você acha que todo mundo faz e é assim mesmo? É um comportamento seu que você age impulsivamente, que você não consegue controlar aquilo? A ira, por exemplo. Você não consegue controlar a sua ira e você age de forma demasiada quando você tem uma coisa tão pequenininha, como a gente diz, transforma uma tempestade de um copo d'água. O que é o seu estado de alerta hoje? Eu sei porque antes de eu vir aqui trazer isso para vocês, o Senhor me constrangeu tanto. Deu uma lista. Precisa ser corrigido. Estado de alerta. Tem muita
muita coisa que ele disse, ó, já deu certo. Mas tem outras que ainda precisam ser corrigidas. Tem outras que eu ainda preciso observar com mais cuidado. E enquanto é tempo, e enquanto ele chama a minha atenção, eu preciso mudar. Eu preciso corrigir. Eu não posso continuar. Para perecer, eu não quero perecer. Eu quero a graça de estar com ele um dia. Mas se eu ouço esse alerta e eu nada faço, eu sou responsável pelo meu perecimento. E a partir do momento em que eu corrijo a minha vida, mas eu observo que o meu irmão está caminhando por caminhos que eu já percorri e que eu vi que levam ao distanciamento de Deus, levam ao distanciamento da graça, qual é o meu dever? Ser sentinela na vida dele também. Irmão, esse lugar que tu está frequentando não é legal não, viu? Essas coisas que tu está fazendo, elas não te aproximam de Deus não, viu? Vamos mudar de rota. O Senhor não quer te perder. O Senhor não quer perder a sua vida, pelo contrário. Na minha vida, Ele já me educou a corrigir isso. E por experiência própria, pelas coisas que eu vivi, eu quero te ensinar a corrigir também. Você salva a sua vida e você salva a vida do seu irmão. Nós precisamos ser sentinelas, estar atentos todo o tempo, porque o que o Senhor deseja para nós é o que há de melhor. E a gente só perde se a gente quiser. Porque vejam bem, aquele povo confiava que existia alguém que ia estar em estado de alerta, correto? Era Ezequiel. Ezequiel ia estar em estado de alerta, então eu podia dormir tranquila, porque se algum perigo chegasse, Ezequiel avisaria. Tudo bem. Mas e a minha parte? Né? E aí, se o perigo chegasse, Ezequiel anunciasse e eu dissesse para ele, só 10 minutos, vou botar o alarme aqui, vou adiar o alarme, viu? Só mais 5 minutos. Sou eu que sou responsável pelos meus atos. Sou eu que sou responsável pelas escolhas que eu faço, daquilo que o Senhor me pede. O que o Senhor tem pedido para você? Eu quero ver você mais na Santa Missa. Nunca mais eu lhe vi lá. Ou eu já estou vendo você na Santa Missa. Que bom que você tem vindo mais vezes. Que bom que você tem estado todos os domingos. Mas por que não comunga? O que falta para viver essa reconciliação? Nós temos confissão em todas as nossas paróquias. Tempo, hora, tem disponível. O que falta para você estar em unidade comigo? Porque a nossa atenção nesse alerta, se a gente estiver distante de Deus, a gente não vai conseguir ouvir. Se a gente tiver perdido a nossa vida de intimidade, a gente não vai conseguir ter essa atenção que é necessária. Então, o Senhor hoje, Ele nos institui sentinela da nossa vida. Sentinela da nossa história e daquilo que Ele quer fazer em nós. Então, Ele nos pede hoje, né, para que nós possamos olhar para dentro de nós, né? Nós temos feito esse exame de consciência constante? Nós temos observado a nossa vida? Ou nós nos voltamos para Ele somente quando nós queremos algo? Menina, estou precisando de uma causa urgente. É coisa de última hora. Senhor, então, essa semana que eu estou precisando que isso aconteça, eu vou para o GOIC na quinta-feira. Tudo bem? Aí, na sexta-feira, o Frei reza o rosário, eu vou rezar com ele também. No sábado, eu estou sabendo que vai ter uma adoração, uma coisa aí eu vou. No domingo também. Será que o senhor podia adiantar aquilo que eu preciso na segunda? A gente faz assim, né? Aí na segunda não aconteceu. Tá vendo? Fui confiar. Não aconteceu. E agora? Cancela. Agora não tem mais GOIC. Agora não tem mais terço. Agora não tem mais missa. O sentinela descansou. Repousou. E tá lá, confortável. Achando que o que ele está fazendo é o certo. Observar na nossa vida diante daquilo que nós conhecemos da nossa fé. Aquilo que nós sabemos,
né? Ou que dizemos que sabemos da nossa fé. O Catecismo da Igreja Católica está disponível para nos orientar. Os concílios, as encíclicas, todos os documentos que nós temos na nossa igreja. Ah, Eugênia, mas é muito difícil a interpretação, a leitura. Tudo bem, vai na missa, com atenção, presta atenção ao sermão do padre. Ele vai te ensinar alguma coisa. Aqui no GOIC, quando a gente prega, é porque o Senhor nos pede para ensinar alguma coisa. Primeiro na nossa vida, obviamente, e depois na vida de vocês. Presta atenção nisso. Você vive dessa fé? Você comunga dessa fé? Então vive conforme ela. Não foge daquilo que ela te pede. Quais os perigos que eu preciso eliminar da minha vida? Quais são as espadas que podem me levar a perecer? O Senhor hoje nos chama filho. O Senhor hoje nos chama de sentinela. E diz: vigia a tua vida, porque eu não quero te ver perecer. Quanto a nós temos nos apegado às coisas que não nos aproximam dele, ou sabemos e permanecemos, né? Temos sido fiel e obediente àquilo que ele nos pede. Como nós temos nos comportado? Vejam que Ezequiel, mesmo diante de um cenário completamente improvável, desolador, com muitas pessoas no seu entorno que nadavam contra a maré, como a gente pode dizer, ele permaneceu fiel e obediente. Ele sabia a quem ele pertencia. Você sabe a quem você pertence? É importante que nós possamos olhar para a nossa vida como alguém que é responsável pelas nossas ações, responsável por responder a Deus aquilo que Ele tem soprado no nosso ouvido, suscitado em nosso coração. Porque não basta a gente apenas confiar que Deus é bom, que Ele é misericordioso. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Mas Ele não vai fazer aquilo que a gente não permitir que Ele faça. Ele está todo o tempo emitindo alerta. Ah, é uma pregação que eu ouvi e aquela pregação tocou meu coração. E foi. Aí depois que tocou, o que você fez com a pregação que tocou o seu coração? Ficou só no toque? Você não levou adiante? Você não mudou de rota? Você não mudou de vida? O que você faz com as coisas que Deus te pede para fazer? O que nós temos feito nos leva ao encontro do desejo de Deus para nós, que é nos fazer salvos, ou nos distancia e nos tira dessa graça? São tantas reflexões, né? São tantas coisas que o Senhor nos convida a pensar sobre nós mesmos hoje, sobre a nossa vida hoje, sobre como nós temos vivido a nossa fé. A fé que muitas vezes nós dizemos, né, que vivemos. As pessoas olhavam para Ezequiel e elas não tinham dúvidas com a própria vida. Ezequiel provava a quem ele pertencia. Minha gente, o que ele passou, e claro, como todos os outros que passaram ali, mas ele permanecia. Eu não vou me desviar, não. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei quem pode me tirar desse exílio. Eu sei quem pode me tirar daqui. Eu me perder? Não. Com a própria vida, ele dava testemunho. Com a própria vida, ele ensinava. Quisera nós também, na nossa vida, por meio das nossas ações e daquilo que a gente faz, ser como Ezequiel, fiel e obediente. E aí eu quero convidar você a se colocar em oração. Primeiro eu gostaria que você fechasse os seus olhos antes que a gente vivesse um momento de oração, para fazer uma reflexão de tudo que a gente viveu hoje, de tudo que a gente leu aqui e ouviu, que o Senhor trouxe para nós nesta noite. A primeira coisa que eu quero que você pense é: Deus te constituiu sentinela. Hoje Deus te chama para ser sentinela. Sentinela da sua própria vida. Estar vigilante sobre a sua própria vida. Deus busca pessoas fiéis e obedientes. E Ele deseja
a essas pessoas salvar. Não quer perder nenhum dos seus filhos. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo a graça de permanecermos vigilantes, de sermos um instrumento além da nossa vida, na vida do nosso irmão, de ir ao encontro de Cristo e de conduzir também aqueles a quem nós vemos, que andam por caminhos tortuosos, a encontrá-lo também. Então agora eu quero lhe convidar, que você possa se colocar de pé, ainda, nessa ação de oração. Que você possa se colocar de pé, ainda nesse momento de reflexão, olhando para si mesmo, de olhos fechados, olhando para o seu interior. Senhor, o Senhor me constrange, me mostrando o que eu preciso corrigir na minha vida, onde eu preciso estar como um sentinela na minha vida. O Senhor me mostra que ainda há coisas que precisam ser mudadas em mim, há coisas que me afastam da graça, há coisas que me fazem ser infiel, ser desobediente. Hoje o Senhor nos constrange, nos mostrando aquilo que nós precisamos ser vigilantes. E o Senhor nos diz: olha, filho, o que eu estou mostrando para você não é como uma forma de constrangimento, para que você sinta vergonha do que eu lhe digo e lhe peço para mudar. Não. O que eu estou mostrando para você agora é justamente porque eu quero salvar a sua vida. É justamente porque eu quero ganhar a sua vida. Porque eu quero a sua vida de volta para mim. Porque se você continuar do jeito que você está, você vai perecer. E não é esse plano que eu tenho para você. O que eu tenho para você é a salvação, é que nós possamos estar unidos, nos olhando face a face na glória. Isso que eu te mostro é para que você corrija enquanto é tempo. É para que você vigie enquanto é tempo. É para que você seja restaurado, restituído, trazido de volta enquanto é tempo. Hoje o Senhor te institui sentinela e te diz: filho, eu não quero perder nenhum de vocês. E nesse sentido, ainda